Esse time do Vasco é subestimado e muitas vezes você acredita no que você ouve da mídia tradicional, ao invés de buscar informação, você buscar analisar de fato de uma forma verdadeira. E é isso que eu vou te provar no vídeo de hoje. Ao começar pelo fato do Vasco não ter perdido nenhum jogo para os 5 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. O Vasco ele conseguiu vencer 4 dos 5 primeiros colocados e empatou somente um jogo, que foi no clássico contra o Flamengo. E mesmo assim, nesse jogo contra o Flamengo, o Vasco duelou muito bem. Tiveram momentos que o Flamengo estava melhor na partida, mas também tiveram momentos que o Vasco estava melhor na partida. Então, esse time do Vasco, esse elenco do Vasco, que muitas vezes é tratado pela mídia tradicional como um time que vai brigar para não cair, como um time fragilizado, como um dos piores elencos do futebol brasileiro, é tudo mentira, não é verdade isso. E é só você pegar para analisar friamente que você vai ver que realmente o Vasco não tem esse elenco fraco como a mídia tradicional fala. E quando a gente pega para analisar os jogadores que o Vasco tem atualmente no seu elenco, a gente já percebe que está longe de ser um dos elencos mais fracos do futebol brasileiro, como grande parte da mídia tradicional pontua, como se o Vasco fosse sempre o patinho feio. E a tabela do Campeonato Brasileiro também está demonstrando isso. Hoje o Vasco está na 8ª colocação, muito próximo de acessar o G5 do Campeonato Brasileiro. E eu te falo, caso o Vasco não tivesse começado tão mal o campeonato nas mãos do Fernando Diniz, hoje o Vasco estaria facilmente aí no G5 da competição. Coloca o Vasco aí com mais 5 pontos, o Vasco já estaria muito bem colocado nesse momento no Campeonato Brasileiro. O trabalho do Renato Gaúcho, diga-se de passagem, é muito bom. Apesar do Vasco também ter deixado pontos importantes ainda sobre o comando do Renato Gaúcho, no jogo contra o Coritiba, no jogo contra o Remo, jogos que o Vasco estava vencendo e que leva o empate no finalzinho, o trabalho do Renato Gaúcho ainda assim é muito bom. Vamos lá. O Vasco tem 2 goleiros assim, tem o Léo Jardim, que é um goleiro confiável, tem o Fuzato, que é um goleiro que de vez em quando faz algumas defesas interessantes, mas não é aquele cara super confiável. Mas o Vasco tem assim um goleiro que tá pelo menos no top 5 dos melhores do Brasil, que é o Léo Jardim. Na lateral direito, o Vasco tem 2 opções que muitos times não tem nem como titular. O Vasco tem o Puma e tem o Paulo Henrique. O Puma vem jogando muito bem, é um lateral de seleção há muitos anos, jogador que está confirmado na Copa do Mundo. O Paulo Henrique pisou já na seleção brasileira na temporada passada, é um jogador que a gente conhece o potencial, conhece a força do Paulo Henrique. Pode não estar vivendo o seu melhor momento, pode estar convivendo com oscilações, mas o Paulo Henrique seria titular em grande parte dos times do Campeonato Brasileiro, e isso é verdade. Não à toa, Palmeiras teve interesse no Paulo Henrique, Grêmio teve interesse no Paulo Henrique, e hoje podemos dizer que o Vasco reveza, né, ali os jogadores, Puma e Paulo Henrique na lateral direita, mas o Vasco tem 2 boas opções de lateral direito. Na zaga, pela direita, o Vasco tem o Cuesta, que é um zagueiro que já jogou na seleção da Colômbia, que até vive uma expectativa, quem sabe, para ser convocado para a Copa do Mundo. E tem o Saldívia, que é um zagueiro muito jovem, chegou muito bem, teve uma queda de produção, mas assim, talvez é uma posição ainda carente do Vasco aqui, a zaga pelo lado direito. Mas não é nenhum absurdo você falar que Cuesta e Saldívia jogariam na maioria dos times do Campeonato Brasileiro. Jogariam sim, cara. O Cuesta inclusive seria titular em grande parte das equipes do futebol brasileiro, e ele hoje é titular da zaga do Vasco. O Vasco tem o Robert Renan como zagueiro pelo lado esquerdo, jogador de apenas 22 anos de idade, extremamente promissor, jogador valioso no mercado de transferências, jogador de muito bom passe, de qualidade técnica, que vem melhorando cada vez mais essa questão física do jogo corpo a corpo, ganhando mais experiência. Tem o Lucas Freitas ali no banco de reservas também, que é um zagueiro ok para você compor o elenco. Na lateral esquerda, o Vasco tem 2 boas opções. Tem o Cuiabano, que é um jogador que seria titular na maioria dos times do futebol brasileiro, na lateral esquerda. E ainda tem o Piton, que é um lateral que é cobiçado por outros times do Brasil, vira e mexe. É um lateral que já demonstrou também futebol outrora e tá buscando recuperar o seu melhor momento com o Vasco. Mas o Vasco tem 2 opções aqui ok para lateral esquerda. O Cuiabano, que é uma opção nota 7, nota 8, e o Piton, que é nota 6, nota 7. Mas que a nível futebol brasileiro atual não devem para outros laterais. Falando sobre volantes, eu até acho que o Vasco tem uma carência em volantes, mas o Vasco tem o Barros, tem a opção do Hugo Moura, que são jogadores ali ok. O Barros tem uma margem de crescimento maior, é jovem ainda, está evoluindo. O Hugo Moura faz ali o básico, feijão com arroz, mas é um jogador ok também para composição de elenco. Tem o Thiago Mendes, que é um dos melhores volantes do Campeonato Brasileiro. Tu coloca ele como um desses melhores volantes, tu coloca o Danilo do Botafogo, talvez o Marlon Freitas, o Jorginho também do Flamengo. Esses caras nessa prateleira, o Thiago Mendes está jogando muita bola.
Não à toa ele vem marcando gols, vem sendo um jogador que mais dá passes no campo do adversário em questão de volante, em questão de meio campista. Thiago Mendes está jogando muita bola. O Vasco ainda tem como opção o Jair, que está retornando de lesão, já está trabalhando com bola, que é um jogador de muita qualidade técnica também. E tem o menino Ramon Rick subindo da base, que vem apresentando um bom futebol até o momento. Mas o Vasco tem uma dupla de volantes, assim, cara, o Thiago Mendes hoje seria titular na maioria dos times do futebol brasileiro, e o Barros é um jogador ok também, é um jogador que seria titular em muitos dos times do futebol brasileiro. Será que o time do Vasco é tão ruim assim como a mídia tradicional pontua? E aí, falando do meio pra frente, o Vasco tem o Marino na ponta direita, que é um jogador que vários times queriam ele, pô, vários times do futebol brasileiro, vários times do futebol sul-americano. Hoje é reserva do Vasco, ainda tá vivendo um período de adaptação. Tem o Adson, que é bom jogador, já jogou muita bola no Corinthians, já jogou muito bem também no Vasco, que é bom jogador o Adson. E é uma opção muito boa aqui para a ponta direita. O Vasco tem no seu meio de campo o Rojas, que é um dos meias que mais cria grandes oportunidades de gol no Campeonato Brasileiro. É um jogador subestimado também. Muita gente não conhece aqui porque muita gente não assiste jogo do Vasco, só vai pelo que a mídia fala. Ah não, é ruim. E que é um jogador muito jovem, promissor, mas que vem jogando bem pelo Vasco. Tem a opção do Tietê, que é um volante que faz várias funções ali no Vasco, uma espécie de coringa. Tem o Matheus França, que é um jogador que talvez vai deixar o clube, né? Participou bem de um jogo do Sul-Americana, mas vem de um rendimento abaixo. Mas também vale lembrar, o Matheus França é um jogador que o São Paulo queria, que o Cruzeiro queria, que vários times do Brasil queriam quando ele foi contratado pelo Vasco, diga-se de passagem. Na ponta esquerda, o Vasco tem o Andrés Gomes, que é um dos melhores pontas esquerdas do futebol brasileiro, e tem o Nuno Moreira, que é um jogador que, cara, é uma excelente opção aqui também para essa ponta esquerda. O Vasco tem duas boas opções aqui para ponta esquerda. E para centroavante, o Vasco tem o Spinelli, que é um jogador que muitos times do Brasil também queriam a contratação dele. O Brenner também, muitos times do Brasil queriam o Brenner. O Atlético Mineiro queria o Brenner, o São Paulo queria o Brenner, até o Botafogo chegou também a ter um interesse no Brenner. E hoje ele tá ali no Vasco, entra também de vez em quando, participa. E tem a opção do David também. Então, o Vasco tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro, Maurício? Não tem. Mas tem um dos piores elencos do futebol brasileiro, como muitas pessoas pontuam? Não. Eu vejo esse elenco do Vasco como subestimado. É um elenco jovem que tem capacidade, sim, de brigar nessa parte de cima da tabela. Pelo menos sonhar ali com a vaga em Libertadores da América. Mas vale ressaltar, o Vasco está em um processo no qual ele pode ser vendido em breve, muito próximo de ser vendido, no qual pode ter um investimento interessante nessa janela de transferências e vai dar para contratar jogadores e suprir essas lacunas que faltam para transformar esse elenco do Vasco em um dos, quem sabe, 5 melhores do futebol brasileiro. Não seria loucura nenhuma isso acontecer. E também, para exemplificar tudo isso que eu tô falando com vocês, eu quero mostrar a construção desse gol do Vasco, marcado ontem contra o Atlético Paranaense. Eu até trouxe no vídeo lá pós-jogo, mas vou deixar para vocês verem mais uma vez essa construção do gol do Vasco. E é um time que, sim, cara, tem um trabalho acontecendo por trás. É um time que é bem treinado pelo Renato Gaúcho. Tem problemas, obviamente, principalmente em fase defensiva ainda, o Vasco se defende mal, mas é um time que tem sim um potencial. Tem muitos jogadores jovens, tem muitos jogadores que tem uma qualidade nesse time do Vasco, mas que muitas vezes são colocados como se fossem jogadores inúteis, como se fossem jogadores ruins, mesmo sem ser. Mas eu quero saber também aí embaixo a opinião de vocês. Concordam ou não com essa minha análise? E pega esse vídeo e compartilha nos grupos de Vasco de WhatsApp para chegar ao maior número de torcedores possível. Eu fico nessa, abração do Francesco, é nóis e fui!